Olá, irmãos, a paz seja convosco. Vamos dar continuidade agora na terceira aula do módulo básico da Escola de Discípulos. Então, agora vamos estar falando sobre a nova vida em Cristo, essa nova vida que você está levando a partir de agora, tá? Então, isso você tem que saber como é que é essa nova vida. Então, depois que o homem começa uma nova vida com Cristo, recebendo o perdão dos seus pecados, a Bíblia diz que o mesmo é uma nova criatura. Portanto, devemos conhecer algumas das condições dessa nova vida. Como eu falei, é um novo estilo de vida. Você vivia antigamente de uma certa forma, agora você vai viver de uma outra forma, conforme nossos princípios e valores cristãos, aquilo que Deus quer para a sua vida, né? Então, agora é uma nova vida. Por isso que as coisas velhas, né, ficam para trás. Agora é uma nova história, uma nova etapa, né, um novo ciclo que se inicia na sua vida. A transformação do homem, né? Então, o homem salvo agora é uma nova criatura, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas, né? Como eu falei anteriormente, né? As coisas antigas ficaram para trás, agora é uma nova vida em Cristo. Então, Deus insere na nossa natureza humana uma nova tendência através do Espírito Santo. Nascemos sob o pecado com uma propensão inata e natural para a perversão. Então, nós naturalmente nós vamos é, cair mais para o lado do pecado. Mas quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e nós caminhamos agora uma nova vida, o Espírito Santo habita dentro de nós, né? E nós agora, né, somos guiados por Ele, tá? Então, realmente nós temos que ter esse novo nascimento, né? Então, isso é muito bom. Quando abrimos o coração para Jesus, né? Então Deus insere em nós uma nova tendência na nossa natureza, né? Então é uma tendência nova, é algo novo que você vai estar vivendo. Lá em Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6, fala assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz, né? Então, se você ficar pensando nas coisas, né, pecaminosas, você vai querer fazer as coisas pecaminosas. Se você tiver com a mente mais nas coisas de Deus, você vai querer mais as coisas de Deus, né? Você vai querer mais fome e sede. Eu me lembro que logo que eu me converti, né, eu mergulhei de cabeça, né, na igreja, né? Eu me aproximava mais do pessoal da célula, né? Eu queria estar mais próximo, porque eu sabia, se eu tivesse perto, né, daqueles amigos do mundo, aquelas pessoas que realmente iriam me corromper, né, eu ia me perder, eu ia cair, né? Então eu preferi estar mais perto das coisas de Deus, né, para eu me encher mais, para eu estar mais forte espiritualmente, né, para que realmente eu viesse crescer e amadurecer espiritualmente. Então eu até recomendo você fazer isso. Tá? Não é que você vai deixar de falar com seus amigos, nada disso, mas é você realmente procurar mais as coisas do Senhor. Por isso que a palavra fala, né, que nós devemos pensar mais nas coisas do alto, tá? Então nós temos que realmente buscar mais ao Senhor. Ainda mais você que é novo convertido, né, você precisa querer mais de Deus, aprender mais, porque você ainda está no processo ainda, né, de aprendizado, de você entender, né? Então você precisa querer mais, saber mais das coisas do Senhor. Quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem sobre nossa vida e gera em nós uma nova mentalidade, mortificando os efeitos da carne, nos enchendo do seu poder para vivermos segundo a mente de Deus, né? Então, nós pensávamos antigamente, né, de uma forma errada. E quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo habita dentro de nós e a nossa mente ela é transformada, ela é renovada, né? Coisas novas vão sendo descobertas, né? E você vai realmente pensando como Cristo pensa, né? Então isso é muito bacana, né? Você, tipo assim, você já sabe que aquilo ali era errado, você já não faz mais, porque você agora tem a mente de Cristo, você já sabe que aquilo ali é errado, né? E você agora faz de uma forma nova, né? Tem uma nova vida. Deus nos dá consciência de que há prazeres que edificam e prazeres que geram a morte, e também nos dá poder para dizer não aos desejos da carne. Quanto mais investimos no espírito, menos cederemos aos desejos da carne. Lá em Romanos 8,13 fala assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis.
mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Né? Então, como eu falei anteriormente, né? Quanto mais você investir no seu espiritual, vai ser muito melhor para o seu crescimento. Né? Você vai errar menos, você vai ser um grande instrumento nas mãos do Senhor, porque Deus quer usar você, Deus quer realmente, né, ter você como filho ali, né, para te conduzir, para você ganhar a sua família, para você, né, ganhar pessoas no seu trabalho, você ganhar pessoas da sua rua, né? Então, realmente, você vai ser um grande instrumento nas mãos do Senhor. Né? Então, para isso, nós precisamos crescer espiritualmente. Você precisa amadurecer a sua salvação. Você precisa crescer espiritualmente. Né? Então, você sempre está ali colado no seu líder, no seu pastor, você querer aprender mais, qualquer dúvida, né? Tirar sua dúvida, você tiver algum problema, né? Você tentar resolver ali com o seu líder, né, para você realmente crescer espiritualmente, porque sozinho não tem como você crescer sozinho, né? Você precisa de alguém ali para te conduzir, né, uma pessoa que é usada por Deus para te ajudar, né? E quanto mais você lê a palavra, orar, vai ser melhor para a sua vida. O problema da tentação. A maior parte de nossas batalhas espirituais são vencidas ou perdidas exatamente na área do nosso coração e mente, né? Então, realmente, quando você quer, né, pecar, a primeira coisa que vem é na sua mente, tá? E quando aquilo afeta a sua mente e descer para o seu coração, e você fizer, deixar aquilo ali florar, né, aquele pecado crescer, você vai cair. Infelizmente você cai. Mas quando chega na sua mente e você realmente acaba ali, né, você realmente venceu. Né? Então as batalhas espirituais, né, são realmente começam na mente, né, e o seu coração não pode desejar aquilo. Né? Você tem que ter aquela consciência, né, aquela sabedoria, né, e o Espírito Santo te ajudando ali, né, de uma certa forma, para você não cair. Né? Então você precisa estar forte, né, mentalmente, né, e não deixar com que aquilo venha poluir a sua mente e descer para o seu coração e aquilo gerar algo ruim. Né? Você tem que gerar coisas boas. Né? Então isso é muito importante. Se levarmos cada pensamento à obediência ao Senhor, nossa caminhada diária será também obediente. Ao contrário, se permitirmos que nossos pensamentos tenham liberdade a ceder às sugestões tentadoras do inimigo, logo nós encontraremos vivendo nossas fantasias secretas. Né? Então você não pode deixar com que sua mente venha se poluir, né, e você querer fazer coisas erradas. Você tem que, como eu falei anteriormente, você sempre se alimentar das coisas de Deus, para sua mente, né, não ser afetada e você errar. Por isso que existe aquele ditado, né? Mente vazia é a oficina do diabo. Né? Você não pode deixar com que sua mente seja vazia ao ponto de as coisas ruins virem sobre você. Não, você tem que pensar nas coisas boas, nas coisas de Deus, né? De querer se aproximar mais, de querer crescer mais, né? Para você realmente não cair, né, em pecado. Inicialmente, nossos pensamentos não são nada mais que reações involuntárias aos estímulos externos. Por exemplo, quando estou lendo a Bíblia ou adorando a Deus na igreja, meus pensamentos se dirigem a Deus. Por outro lado, quando sou bombardeado com estímulos materialistas e sexuais, meus pensamentos se voltam para a realização desse desejo. Né? Então, cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você escuta, né? Com o ambiente onde você está, porque tudo isso influencia você realmente se manter firme, forte, né, se consagrando, né, se santificando, você consegue realmente, né, ter uma vida espiritual boa, não sendo um ET, né, não sendo um cristão numa bolha, né, mas você sabendo lidar com todas as situações, né, você sendo forte espiritualmente e maduro para você entender o que é errado, o que você pode, você não pode, né? O que você deve, o que você não deve, né? Então isso é muito sábio, né? Você ter essa consciência. Como eu falei, quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, quanto mais próximo de Deus você tiver, vai ser melhor, porque você não vai errar. Né? Você pode até pecar, mas não é aquele pecado que, que você fica realmente pensando, que você fica ali querendo mais e mais. Não. É aquele pecado que você vem, você sabe que errou, você se arrepende e você realmente segue a vida continuando. Você caiu, o soldado cai, né? Levanta e continua.
né? É assim que você tem que fazer. Você caiu, se arrependeu, levantou e continuou. Assim a sua vida, né? Dia após dia até a volta do nosso Senhor Jesus. Nesse ponto, meus pensamentos ainda se encaixam no reino da tentação. Posso rejeitá-los ou então criar um lugar para eles em meu coração. Se me recuso a permitir que se alojem, logo desaparecerão e morrerão, pois precisam de meu consentimento para existir. Os meus pensamentos se transformam em pecado quando dou a eles permissão para seu alojamento dentro de mim, né? Então, se você der permissão para o pecado se alojar dentro de você, você só vai fazer coisa errada. Então, não deixe com que isso venha enraizar no seu coração, né? Você tem que pensar sempre nas coisas de Deus, né? Você realmente, quando tiver precisar de ajuda, procure ajuda, porque eu sei que não é fácil, não é fácil, né? O pecado está sempre batendo na nossa porta aí, e nós não podemos ceder, nós temos que ser firmes e fortes, né? Então, não deixe com que realmente você venha cair em tentação, né? Venha realmente, né, prejudicar a sua caminhada. Então, continue firme e forte, né? Busque ajuda, que isso é muito bom para a sua vida. Na raiz de cada luta espiritual, há duas forças em guerra: a vontade de Deus e a nossa vontade. Quando chega a tentação, somos o nosso pior inimigo. O tentador tem uma parte a executar, como também os amigos e colegas que nos influenciam, mas a parte deles é pequena. O papel principal é do inimigo interno, isto é, a nossa vontade. Lá em Tiago 1, 14, 15, fala assim: mas cada um é tentado quando atraído e mudado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Né? Então, o nosso maior vilão somos nós mesmos. Né? Então, às vezes, a gente põe culpa, né, no diabo. Ah, não, isso é o diabo, é o inimigo. Mas não. Né? A maioria das vezes somos nós, porque nós temos vontades e desejos. Tá? Isso é involuntariamente, né? Porque isso fica no nosso subconsciente, tá? Nós queremos fazer, como eu falei, a nossa essência ela é pecaminosa, porque nós temos essa semente de Adão, né? Então, nossa essência é pecaminosa e nós sempre vamos querer ir para esse lado. Por isso que nós precisamos de Cristo, porque nós sabemos que somos falhos, nós sabemos que somos pecadores e nós precisamos estar perto de Cristo para nos santificar, para a gente ficar mais parecido com Ele, né? Porque se você estiver perto, né, de pessoas que não conhecem a Cristo, você vai ficar parecido mais com essas pessoas. Se você estiver mais perto de Cristo, você vai ficar mais parecido com Ele, né? A sua imagem e semelhança. Então nós precisamos estar mais conectados com Deus, né? Então isso é muito importante para a sua vida, né? Então o nosso maior inimigo somos nós mesmos, se nós vamos ceder ou não ao pecado, né? Então nós temos que ser firmes, irmãos. Segue firme nessa sua caminhada. Uma vida vitoriosa. A nossa vitória se dá quando nos submetemos à vontade de Deus e rejeitamos fazer a nossa vontade. Isso significa se render ao senhorio de Cristo, né? Então, o senhorio de Cristo nada mais é de você, né, ter obediência, né? Porque nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, não é somente Salvador. E o senhorio de Cristo, né, é você realmente ser obediente. Não sei se você se lembra na época da escola, mas existia ali o senhor feudal, onde tinha os seus escravos, né? E tudo aquilo que o senhor feudal falava para o escravo fazer, ele fazia. Não estou falando que você vai levar chibatada, você realmente vai receber isso, não. Mas é que nós somos escravos de Cristo, né? E nós devemos o quê? Obediência, né? Então essa obediência é você tudo aquilo que Deus falar, você fazer, né? Porque agora a nossa vida já não é mais nossa. Nossa vida agora é de Cristo, né? Ele que conduz a nossa vida, né? Então nós precisamos ter isso, na nossa vida, entendeu? Então você precisa realmente ter esse entendimento, né? Então isso você precisa ter. Então esse é o senhorio de Cristo, tá? Ele é o nosso Senhor, não somente Salvador, mas o nosso Senhor, para que nós devemos ter obediência. Então, a cada obediência à vontade de Deus produz um enfraquecimento da nossa vontade. Todas as vezes que vencemos uma batalha contra a tentação, enfiamos uma faca em nosso eu, né? Então, realmente, a nossa obediência
né? Ela esfaqueia a nossa vontade, o nosso eu, os nossos desejos, né? Então, realmente, isso é muito interessante, porque nós agora devemos obediência a quem? A Deus, né? Então, a nossa vontade vai ficar de lado. Agora fazemos a vontade de quem? Do nosso Pai, que é Deus, né? Então, isso é muito bom. Quando se trata da tentação, a causa principal é a nossa natureza caída, isso é, a nossa predisposição a pecar, né? Então, como sempre falei, né, nós sempre vamos cair para esse lado, né, por causa da nossa natureza caída, mas nós não podemos nos render a isso, nós temos que ser firmes, né, e buscar sempre a Deus. A única defesa do crente contra as mentiras do diabo é a verdade da palavra de Deus. Nunca use nenhum raciocínio ou lógica, porque você vai cair. O próprio Senhor Jesus, ao ser tentado, usou a verdade da palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 13 e 4, fala assim: E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Né? Então, realmente, aqui esse versículo mostra que Satanás foi realmente tentar Jesus ali no deserto. E Jesus, né, rebateu com a palavra. Então, realmente, porque nós devemos obedecer a palavra. Então, nós vamos contra, né, as obras do inimigo de acordo com a palavra, fazendo essa obediência. Né? Então, realmente, nós vamos obedecendo o Senhor e vamos ganhando, né, e tendo vitória contra o nosso inimigo. Né? Então, isso é muito bacana você ter esse entendimento. Né? Então, nós temos que realmente nos defender, né, contra os nossos inimigos, através da palavra de Deus, através da verdade que habita agora dentro de nós. E até a próxima aula. Né? Agora, a próxima aula vai ser a quarta, no módulo básico, para dar continuidade, para dar uma refrescada na sua memória. Né? E eu te espero na próxima aula.